Então, retomando aqui a nossa aula, a gente vai dar sequência, né, vai dar continuidade aqui no que a gente estava vendo. Então, a gente conversou um pouquinho sobre a primeira e a segunda revolução industrial, é isso? Nós já vimos quais são as principais características da primeira e da segunda revolução. Tá? João Lucas, na hora que eu expliquei a sua pergunta lá no finalzinho do primeiro momento, você conseguiu compreender ou quer que eu explique novamente? É que assim, você estava explicando tudo mais, só que quando você ia explicar alguma coisa de abundância, acho que era carbono, mineral, abundância em alguma coisa, aí parou. Tá. Eu estava falando sobre a diferença, né, de metalúrgica para siderúrgica. Era isso? Acho que era isso que eu estava falando. Não, era que se o carvão vegetal era utilizado no primeiro Sim. revolução. Isso. É que você perguntou se era a mesma coisa, né? Não, a mesma coisa não. Você perguntou se na primeira revolução era utilizado o carvão vegetal, né? Eu tinha falado que não. Lá na primeira revolução, o carvão que era utilizado era o carvão mineral, né? Que é um combustível fóssil, diferente do carvão vegetal, que não é um combustível fóssil, né? O carvão vegetal, ele é um combustível renovável, diferente do carvão mineral, ok? Então, seguindo aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a terceira revolução industrial. Só que é o seguinte, ainda na primeira revolução, na segunda revolução industrial, ela vai ter uma característica que na primeira não tinha. Por exemplo, esse nomezinho aqui, ó. Pessoal, tem alguém com o áudio ligado? Tá fazendo um barulhozinho. Quem tiver, dê uma olhada aí e desliga o seu áudio, por favor. Quem tiver com o áudio ligado. Então, veja, na segunda revolução industrial, havia um modelo de produção que era chamado de Fordismo. Por que Fordismo? Porque esse modelo ele surgiu justamente em uma fábrica de automóvel na fábrica chamada de Ford, né, que produzia caminhões, produz até hoje caminhões, carros de passeio. Aí por isso que o nome Fordismo. Tá? Professor, o que é um modelo de produção? Veja, um modelo de produção é um padrão a ser seguido. Então, quando você chegava lá para trabalhar, eles logo lhe apresentavam, ó, essa produção aqui, ela tem um modelo. Então, esse modelo aqui é padrão. Então, a gente não pode produzir nada fugindo desse... Pessoal, deixa eu voltar aqui. Pessoal, tem alguém com o áudio ligado. Por favor, desligue o áudio, por favor. Ô, professor. Sim. Aí, tipo assim, não tem o nome, eu sei que é porque a gente já foi até o final desse assunto, eu acho, né? Aí eu sei que tem o Fordismo e o Toyotismo. Isso. Aí o Fordismo seria da Ford e Toyotismo seria da Toyota que criou? Exatamente. Então, o Fordismo, ele vai surgir... Cadê aqui? Deixa eu compartilhar novamente. O Fordismo, ele vai surgir na fábrica da Ford, tá bem? Professor, então ele surge na fábrica da Ford, então é um modelo, é um padrão a ser seguido. Por exemplo, quando você vai, os pais de vocês, acreditem muitos aí que produzem roupa, né? Quando você vai produzir, você leva para o cara cortar o tecido, você não leva já um modelo padrão? Você diz, olha, eu quero que você corte dessa forma aqui. Você tem que seguir esse modelo aqui. Da mesma forma, era lá na fábrica da Ford. Agora é o seguinte, esse modelo ele ficou apenas na fábrica da Ford? Não. Ele foi copiado por outras fábricas também. Tá? Então ele vai chegar nas fábricas de eletroeletrônico, ele vai chegar nas fábricas de eletrodoméstico. Tá? Então as empresas vão perceber, olha, esse modelo é um modelo legal, então é um padrão a ser seguido. Então as outras empresas elas também vão copiar. Mas aí vai surgir aonde? Vai surgir na fábrica da Ford. O toyotismo, que faz parte da terceira revolução industrial,
ele também vai surgir na fábrica da Toyota lá no Japão. E, novamente, professor, esse modelo padrão, ele fica apenas lá no Japão, na fábrica da Toyota? Não. As outras empresas também vão copiar esse modelo. Por quê? Porque ele é um modelo diferente do Fordismo. O Fordismo, ele era um modelo padronizado. Ou seja, os produtos que eram produzidos, eles tinham um padrão. Então, por exemplo, carros, mesmo modelo, da mesma cor. Já no modelo de produção toyotista, ele é o quê? Ele é diversificado, tá? E ele é flexível. Então, nesse modelo, você consegue produzir vários tipos de carro, por exemplo, de várias cores e vários modelos. Então, perceba que são modelos com características diferentes. Tá bom? Pessoal, ainda tem gente com o áudio ligado, gente. Desliga, por favor. Isabela, você desliga o seu áudio, por favor. Isabela, sexto ano D. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com o áudio ligado. Professor. Só um minutinho, deixa eu ver se tem alguém aqui com o áudio ligado. Tá? Pode falar, é Kaique, né? Pode falar, Kaique. Liga. Você poderia explicar de novo o Fordismo? Sim, eu vou explicar, eu explico novamente, tá? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver aqui se tem alguém com o áudio ligado. Kaique, por enquanto você desliga o seu áudio. Guilherme, tu desliga o teu áudio, por favor, Guilherme. Pessoal. Guilherme, você desliga o seu áudio, por favor. Pessoal, uma observação. Ao entrar, presta atenção no áudio, gente. Ao entrar, você desliga o seu áudio. Agora, depois, havendo necessidade de fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, você vai lá, você ativa o seu áudio, faz a sua pergunta e depois você desliga, tá bom? Que é para evitar qualquer barulhozinho, tá bom? Então, vamos voltar para cá. Acho que foi Kaique que perguntou, né, sobre o modelo Fordista, ou Fordismo. Vamos lá. Então, veja só, o Fordismo, ele é um modelo de produção, né, ele é um padrão a ser seguido, que surgiu lá na segunda Revolução Industrial e ele vai surgir na fábrica da Ford. E ele tem como característica principal de ser o quê? De ser rígido. Professor, o que é isso? Esse modelo, ele só conseguia produzir um tipo de produto. Então, imagine aí você com dinheiro e você vai numa fábrica de automóvel. Chega lá, você tem lá muitos carros, só que todos os carros de um modelo só e de uma cor só. Se você tem dinheiro para comprar mais de um, você vai querer dois carros da mesma cor, do mesmo modelo na sua casa, a não ser que você tenha uma necessidade muito grande. Tá? Quando você vai comprar hoje, por exemplo, você vai em uma loja de sapato, de roupa, você compra dois modelos de sapato do mesmo jeito, da mesma cor, você compra duas blusas, duas calças? Acredito que não. Tá? Então, esse modelo Fordista, ele tinha essa característica, ele era padronizado. Tá bem? Outra característica desse modelo é que ele era durável. Então, os carros dessa época, eles duravam uma eternidade. Durava aí 10, 15, 20, 30 anos. Então, imagine, você comprava um carro hoje e você só ia comprar outro daqui a 10, 15, 20 anos. Então, qual era a empresa que ia suportar? Né? Tendo em vista que ela tem que estar sempre vendendo para obter os seus lucros. Tá bom? Kaique, conseguiu compreender direitinho as características do Fordismo? Obrigado. Nada. Qualquer coisa é só perguntar. Tá? Então, vamos seguir aqui adiante. Então, depois da segunda Revolução Industrial, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a terceira Revolução Industrial. Então, a terceira Revolução Industrial, ela vai surgir quando? Ela vai surgir aproximadamente nos anos de 1970. Então, perceba que é bem recente, tem aproximadamente aí em torno de 50 anos. Tá bom? E qual ou quais vai ser as principais inovações tecnológicas da terceira revolução? Observe aqui, ó.
o desenvolvimento de tecnologias na área de informação, na área de comunicação e na área de engenharias. Tá? Então, perceba que nesse momento, por exemplo, a internet ela vai surgir lá nos Estados Unidos na década de 60. Então, na década de 60, ela já consegue se expandir. Aí depois vem o quê? Depois vem o computador. Então, imagine aí você com a internet e você com o computador. Né? Então, você, através do e-mail e telégrafo, você consegue se comunicar com uma pessoa que está onde? Que está lá do outro lado do mundo. Anterior a isso, você não tinha essa comunicação. Então, imagine você lá nos anos de, sei lá, 1910, 1920, 30, você querendo se comunicar com alguém lá no Sudeste. O que é que você fazia? Você mandava uma carta. Você mandava uma carta e você esperava ali 8, 10, 15, 20, 30 dias para poder você receber a resposta dessa carta. Então, perceba aí que levava bastante tempo. Hoje em dia, você pega um celular, você manda uma mensagem para seu colega, para seu professor, para seu pai, sua mãe. Se a pessoa passar 1 minuto sem responder, você fica agoniado. Não é isso? Você fica logo com, pai, não me respondeu ainda. Imagine aí quando a gente não tinha essas inovações tecnológicas. Você mandava uma carta e você tinha, por exemplo, 30 dias para receber a resposta. Então, perceba aí que na terceira revolução, a partir dessas inovações tecnológicas, elas, de fato, é quem vão caracterizar aí a terceira revolução. E a gente tem outras inovações tecnológicas, por exemplo, o desenvolvimento na indústria química, o desenvolvimento na parte de eletrônica, tá? O desenvolvimento na parte de aeroespacial. Outra característica também é que, desse momento da terceira revolução, a mão de obra ela vai ser o quê? A mão de obra ela é qualificada. Qual é a diferença de uma mão de obra qualificada para uma mão de obra especializada? Lembrando que na segunda revolução a mão de obra era especializada, você fazia apenas uma função. Qual é a diferença da mão de obra qualificada? O cara que tem uma mão de obra qualificada, ele consegue realizar várias funções. Então, ele não é apenas especialista em uma função, ele é especialista em várias funções. Tá? Isso é uma característica da terceira revolução industrial. E, como eu já comentei um pouquinho, ela vai ter também um modelo de produção. E, repetindo, o que é um modelo de produção? É um padrão a ser seguido. Então, esse modelo toyotista, como eu falei, ele vai surgir lá no Japão. Tá? Lembrando que a terceira revolução industrial, muitos pensam que ela surgiu nos Estados Unidos. Enganado. A terceira revolução, ela vai surgir no Japão, lá na fábrica da Toyota. Agora, claro, que depois aí ela vai se expandir para o mundo inteiro. Tá bom? Por exemplo, o modelo de produção que a gente tem hoje, por exemplo, na nossa região, é um modelo toyotista, que é um modelo flexível. Por exemplo, você vai produzir roupa hoje. Aí você compra o tecido, aí você leva para o cara cortar, depois você leva para a costureira, depois da costureira, por exemplo, o jeans, depois da costureira você leva para a lavanderia, aí lava essa peça, aí depois você já leva para o aprontamento. Então perceba, para você produzir esse produto, você percorreu vários setores. Então isso é uma produção flexível. Se essa produção fosse lá na segunda revolução, com o Fordismo, essa produção ela seria realizada em um espaço só. Então você tinha um galpão gigante, aí lá tinha a lavanderia, lá tinha a costureira, lá tinha o cara que cortava, o aprontamento era tudo lá, era tudo em um local só. Por isso que o Fordismo tem como característica de ser rígido. Diferente do toyotismo, que é o quê? Que é flexível. Tá bom? Alguém pode se perguntar, professor, então quando surgiu o toyotismo, pessoal, quem está com o áudio ligado? Quem está com o áudio ligado, observa aí, por favor, e desligue. Então, veja, alguém pode se perguntar, professor, quando o toyotismo, o modelo de produção toyotismo surgiu, então quer dizer que o Fordismo deixou de existir? Não. Infelizmente, tem algumas empresas hoje que ainda têm esse modelo de produção. Ainda é um modelo rígido, né? É um modelo que não tem, um local que não tem tanta inovação, que não tem tanta flexibilização, tá bom? Até hoje, existem os dois modelos, o toyotismo
e o professor. Fordismo. Só que o que predomina é o Toyotismo. Sim? Aí, tipo assim, aí como o Fordismo era como se fosse produzir em massa, né? Tipo, produzir o mais rápido possível, só que, tipo, sem muita diversificação, sem muito detalhe. Aí o outro Toyotismo é menos, só que ele vai diversificar mais e vai detalhar mais. Exatamente, exatamente. Muito pertinente o seu comentário, Flávio. Veja só, como o João falou, o modelo Fordismo, ele tinha como característica também a produção em massa. Então, ele não queria saber do mercado, não. Por exemplo, o mercado estava comprando durante um ano, por exemplo, 1 milhão de carros. Ele não queria nem saber, ele queria produzir 1,5 milhão, 2, 3, ele queria fazer estoque. É tanto que na década de 60, 70, mais ou menos, esse modelo ele vai entrar em crise, justamente por conta dessa característica, né, que ele queria produzir em massa. Já o modelo toyotista, não. O modelo toyotista ele está aqui produzindo, mas ele fica de olho no mercado. Tá? Então, peraí. Por exemplo, hoje, quando você vai para a feira vender roupa, se você vai para a feira, você sabe que durante uma feira você consegue vender, por exemplo, aproximadamente 100, 200 peças. Aí você vai produzir 400, 500 peças? Não. Você tem que produzir o quê? Você tem que produzir de acordo com o mercado. Se o mercado está consumindo 100 peças, você vai produzir 100 peças. Se está consumindo 200, você vai produzir 200, que é para que você não tenha estoque, para você não ter prejuízos depois. Tá? Isso é o quê? Isso é um modelo toyotista, um modelo flexível. Ele produz de acordo com a demanda, de acordo com o mercado. Ok? Eu trouxe essas duas imagens aqui. Por exemplo, essa primeira imagem aqui, ó, ela representa, né, lá o momento que eu expliquei para vocês lá do artesão, onde o artesão ele produzia todo o produto. Essa outra imagem aqui, ela representa a segunda revolução industrial, tá bom? Então perceba aqui, ó, você tem uma esteira gigante aqui, ó, e você tem uma fila de homens. Perceba que cada um desse aqui realiza uma função. Tá? Um aperta o parafuso, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Tá? Na terceira revolução industrial, veja a diferença. Você também tem uma linha de produção, tá? Perceba aí que é uma linha de produção de automóveis também. Mas aí você observa que na terceira revolução, o que é que você tem? Você tem a presença da máquina. Então, observe essa figura aqui, ó. Você consegue identificar aqui várias pessoas trabalhando. Nessa figura aqui, você não consegue identificar nenhum humano trabalhando aí. Tem as pessoas que operam essas máquinas, mas a quantidade da mão de obra humana, ela vem diminuindo a cada ano que se passa, tá bom? Por quê? Porque a máquina, ela está o quê? Está se inserindo cada vez mais dentro das fábricas, ok? Ô, professor, Sim? aí foi até uma atividade. Aí, tipo, tem a primeira, a segunda e a terceira. Aí estão dizendo aí, não sei se é o certo, tem um dos rumores que pode acontecer a quarta, que é com a evolução, tipo, das máquinas de robôs tipo, da indústria, como, por exemplo, carros que andam sozinhos, estavam sozinhos, e a gente pode fazer mais nada e com as máquinas constroem tudo, faz tudo. Tá ligado? Verdade, Exatamente. só ficar só observando mesmo. E vendo o que fez. E só ficar lá na Exatamente. ponta esse carro andando sozinho. Pessoal, acho que tem alguém aí com o áudio ligado. Observe aí, desligue. João, veja só. A quarta revolução industrial, nós já estamos vivenciando ela. Tá bom? Ela, segundo alguns especialistas, diz que essa quarta revolução ela iniciou-se agora no século XXI. E é justamente o que é que caracteriza essa quarta revolução? Qual é a principal inovação tecnológica? Justamente a inteligência artificial. A presença de robôs, por exemplo, trabalhando, fazendo atividades sozinhos. Por exemplo, a internet das coisas. Então imagine aí, antigamente você ia comprar um computador e uma das primeiras coisas que você perguntava era o HD dele quanto giga. Era a primeira coisa que você perguntava, porque se fosse um HD com uma quantidade de armazenamento pequeno, você dificilmente compraria.
Mas hoje isso é algo que não preocupa tanto. Por quê? Porque você tem, por exemplo, você tem uma nuvem, você tem drives. Imagine hoje, você faz um cadastro lá no Google Drive hoje e você consegue armazenar 10, 15, 20, 30, 40, 100 GB lá, sem precisar de um cartão de memória, sem precisar de um pendrive, sem precisar de nada físico. Então, são essas inovações tecnológicas que os especialistas dizem que estão caracterizando aí a quarta revolução industrial. Ok? Professor, Sim? antes, no meu Play 2, eu não tenho um cartão de memória. Aí é tipo, é um cartão de memória mesmo, que a pessoa colocar e fica mais espaço. Aí não preciso botar isso agora. Exatamente. Já Você vê. fica tudo já digitalizado. Aí tem nuvem, tem essas coisas aí. Ok. Então, veja só. Então, dando continuidade aqui, então, falando nessas indústrias, né, aqui a gente vai passar bem rápido, tendo em vista que a gente está fazendo, esse conteúdo a gente já viu, né, estamos fazendo uma revisão. Então, a gente vai ter vários tipos de indústria. Por exemplo, a gente vai ter a indústria extrativa, por exemplo, uma indústria que extrai madeira, uma indústria que extrai minério de ferro. Tá? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, e a gente tem a Serra dos Carajás, lá no Pará, e temos também o maciço do Urucum, lá no Mato Grosso do Sul. Então, são áreas... Pessoal, observe aí quem está com o áudio ligado, desliga, por favor. Então, veja, essas áreas são as áreas mais produtoras de minério do Brasil. Então, essas empresas que estão lá instaladas, extraindo esses minérios, elas são classificadas como indústria extrativa. Tá? A gente também tem a indústria de beneficiamento. Então, por exemplo, uma indústria que transforma milho em fubá, uma indústria que transforma, por exemplo, soja em farelo, né? Alimento para porco, alimento para boi. Então, isso aí é uma indústria de beneficiamento. A gente vai ter a indústria da construção civil, tá? Com certeza todo mundo conhece, e a gente vai ter a indústria de transformação. Por exemplo, a indústria automobilística, classificada como indústria de transformação. Ok? E depois a gente vai ter aqui também algumas indústrias, outros tipos de indústria. Por exemplo, a gente tem a indústria leve, por exemplo, a indústria têxtil, a indústria de alimentos, de bebida, ela é considerada como indústria leve. Já a indústria pesada, Professor, sim, eu não entendi muito bem o slide anterior. Você podia voltar um pouquinho rapidinho? posso sim. Qual foi a parte que você não compreendeu? Não, peraí, é rapidinho. Só vou dar uma lida rápida. Eu vou tirar o print, aí você prossegue. Ok. Qualquer dúvida é só perguntar que a gente explica novamente, tá bom? Isso aqui que eu falei para vocês são os tipos de indústria, tá bom? Extrativa, por exemplo, indústria que extrai o minério de ferro, indústria extrativa. Indústria de beneficiamento, por exemplo, uma indústria que transforma milho em fubá, classificada como indústria de beneficiamento. Aí vai ter a indústria da construção civil e temos também a indústria de transformação, por exemplo, a indústria automobilística, uma indústria de transformação. Ok? Podemos ir adiante? Pode. Ok. Aí, como eu estava falando, a gente vai ter também a indústria leve, por exemplo, a indústria têxtil, a indústria de calçado, a indústria de roupa, a indústria de alimentos, a indústria de bebidas, são classificadas como indústria leve. E também a indústria pesada, né? Por exemplo, as empresas, a siderúrgica, as metalúrgicas, as empresas automobilística. Então, perceba que a empresa de automóveis, a indústria de automóveis, ela tanto é classificada como indústria de transformação, como é classificada como indústria pesada. Tá bem? Seguindo aqui, com relação ao destino da produção, então vejam, por exemplo, eu trouxe aqui,
Na cadeia produtiva, entre as próprias indústrias, né, aí você tem indústria de bens de produção, né, a siderúrgica, as mineradoras. A gente vai ter a indústria de bens de capital, ou seja, aquela indústria que produz determinados produtos que ele tem um valor muito alto, por exemplo, as máquinas, por exemplo, as peças, motores. E a gente tem também a indústria de bens de consumo duráveis, ou seja, aqueles produtos que duram bastante. E também vamos ter a indústria de consumo não duráveis, por exemplo, a indústria de vestuário, a indústria de alimentos. Então, observe aqui, ó, a indústria de alimento, a indústria de vestuário, ela tanto é classificada como indústria leve, como indústria de consumo não durável. Ok? Já a indústria pesada, ela pode ser classificada também como indústria de bens de consumo, de bens de capital e de bens de consumo duráveis. Então, perceba que as indústrias, elas podem ter aí várias classificações. Ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, comentários? Ô, professor, essa aula se encerra em quantas horas para eu colocar o nome para não me esquecer? Deixa eu ver aqui. Essa aula nossa, ela encerra de 9h10, tá bom? 9h10. Aí o Zoom, ele tem aqui aproximadamente 8 minutos aqui para se fechar, tá bom? Mas aí quando o Zoom se fechar, a gente continua lá no grupo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, o pessoal é só fazer por lá, ok? Vamos adiante aqui. Com relação ao desenvolvimento tecnológico, o que é que eu trouxe aqui? Ó? Por exemplo, as indústrias tradicionais, elas são menos avançadas. Então, as indústrias tradicionais, elas são menos avançadas, por quê? Porque elas não investiram, por exemplo, em tecnologias. Tá? Então, elas empregam mão de obra, mais mão de obra humana. Tá? E as de alta tecnologia, elas são caracterizadas da terceira revolução industrial. Então, observe que essas indústrias tradicionais, que ainda utilizam muita mão de obra humana, elas têm uma certa semelhança com a segunda revolução industrial. Já essas indústrias, né, que aplicaram, que adotaram essas tecnologias, aí elas estão se assemelhando aí com a terceira revolução industrial. Ok? Eu acho que aqui a gente encerrou aqui, tá bom? Deixa eu só voltar, deixa eu só aguardar aqui. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Comentários? Não, pessoal? Ô, professor, rapidinho. O que caracterizou a terceira revolução industrial? Veja, quais foram as inovações tecnológicas que caracterizaram a terceira revolução industrial? O desenvolvimento do sistema de informação, o desenvolvimento do sistema de comunicação, por exemplo, aí você unindo a internet com o computador. Por exemplo, o desenvolvimento das máquinas, né, de algumas máquinas que foram inseridas nas empresas, né? O desenvolvimento aí de algumas engenharias, por exemplo, a engenharia genética, né, a biotecnologia. Vocês, com certeza, já ouviram falar sobre os transgênicos, já? Bem, pessoal, alguém confirma aí se já viu, ouviu falar ou não sobre o transgênico? Qual o nome? Transgênico. Não, nunca ouvi. Não? Ok, então vamos lá. Então veja, os transgênicos, eles vão surgir também aí na terceira revolução industrial, justamente com a inovação das engenharias, né, e da biotecnologia, da engenharia genética e da biotecnologia. Certo, professor, mas o que é um transgênico? Veja, um transgênico é você pegar um determinado produto, por exemplo, a soja, o milho, hoje, elas são transgênicos. Por quê? A soja, ela é um gênero agrícola
que ela é de áreas frias. Então, anteriormente, você só conseguia produzir ela em áreas frias. A partir do desenvolvimento da biotecnologia e da engenharia genética, foi possível você produzir a soja em uma região quente. Como? Então, essa semente ela é levada para laboratório e nessa semente é realizada algumas modificações. Então, você pega a gênese da soja, você pega a gênese de um outro produto, de um outro gênero agrícola, então você adiciona, você mistura. Então, depois, com essa semente aí, você consegue plantar ela em uma área quente e você consegue produzir. Normal. Por quê? Porque ela foi, digamos que, misturada com um outro produto, com um outro gênero agrícola, que tinha como característica de se adaptar em área quente. Aí você me pergunta, professor, então qual foi esse gênero agrícola que foi adicionado aí na gênese da soja? Ninguém sabe. Essa é a crítica que há hoje com relação aos transgênicos, porque você não sabe qual foi a mistura que foi realizada ali. Tá? Então você pode ter alguns benefícios, mas você pode ter alguns malefícios. De repente pode ser que alguém consuma ali. É tanto que quando você vai comprar no mercado, você compra, por exemplo, milho, alguma coisa de soja no mercado, o produto ele é obrigatório, ele vem com um triângulozinho amarelo. Se você chegar no mercado e tiver, por exemplo, um triângulozinho amarelo, significa dizer que aquele produto ali ele é um transgênico. Ou seja, na sua gênese, né, ela foi realizada ali alguma modificação. Isso foi possível quando? Lá com as inovações tecnológicas da terceira revolução industrial. Ok? Pessoal, estou percebendo aqui que o tempo está já encerrando, né? Tem aqui aproximadamente 2 minutos, tá bom? Então, quem não colocou, estou percebendo aqui que várias pessoas já colocaram o nome. Quem não colocou o nome ainda, coloca o nome, tá bom? Lá no chat. Coloca o nome lá, que é para daqui a pouco, quando o Zoom se fechar, todo mundo já ter colocado o nome, tá bom? Gente, quando for no nosso terceiro momento, eu imaginei que esse resumo que eu realizei hoje, eu imaginei que ele fosse ser mais rápido, mas aí foram surgindo algumas perguntas, algumas dúvidas, sem nenhum problema, tá? Aí a gente acabou se estendendo um pouco. No terceiro momento, aí eu vou passar para vocês realizarem a atividade do organizar o conhecimento na página 320, tá bom? Mas aí quando for lá no terceiro momento, eu estarei orientando melhor a realização dessa atividade, tá bom? Deixa eu só observar aqui o chat. Pessoal, só lembrando, quem ainda não colocou o nome, coloca, por favor, o nome aí no chat, para quando o Zoom se fechar, todo mundo já ter colocado o nome, tá bom? Pessoal, lembrando que a gente retorna de 9h10, tá? Quando for 9h10, eu coloco lá o nível de sinal do grupo lá, para a gente retornar. Deixa eu ver aqui quem mais colocou o nome aqui. Pessoal, todo mundo já colocou o nome? Observe aí que tem menos de 1 minuto para o Zoom se fechar, tá bom? Então, quem ainda não colocou o nome, corre lá e coloca lá o nome para... Ô, professor, vai dar para fazer 3 aulas no mesmo link? Dá para a gente fazer. Porque quando eu coloco lá a hora, eu coloco a hora bem distante, aí dá tempo para a gente utilizar... Ah, tá, porque alguns professores usavam 2 aulas, aí, como professor de matemática antes, eu usava 2 aulas, aí depois tinha que mandar o outro link. É porque esse, quando eu agendei, aí eu coloquei a hora lá para 9h30, tá? Então, até mais ou menos umas 10h20, a gente consegue utilizar isso. Ô, professor, aí volta de 9h10, né? Isso, 9h10 a gente retorna. Tá bom?